Deus é bom. Boa noite a todos, bom dia, boa tarde, boa noite. Senhor Jones Abud, Deus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família. Deus é bom. Glória a Deus. Boa noite, dona Cristiane Menezes Abud, que Deus abençoe a tua vida também. Amém. Essa noite nós vamos compartilhar aqui alguns pensamentos, né? Alguns textos da palavra de Deus. Vamos meditar um pouco sobre a fidelidade, né? O intercessor e a fidelidade. Nós vamos falar sobre esse assunto que é importante não só no contexto da intercessão, mas em tudo na nossa vida. A fidelidade ela é uma das chaves para a nossa vida espiritual, para a nossa vida familiar, para a nossa vida ministerial, né? Para a nossa vida financeira. A fidelidade também ela é um fundamento poderosíssimo para que a gente tenha condições de obter resultados positivos. Amém? Então, fidelidade é importantíssimo. Amém? Então, boa noite, dona Celeste, intercessora do Senhor. Que Deus abençoe a tua vida, a tua família. Aleluia. Vamos orar aqui, vamos pedir para que o Senhor fale conosco, para que o Senhor nos ensine, para que o Espírito de Deus traga entendimento, porque só Ele pode trazer entendimento. Amém? Pai, nós queremos entregar a nossa vida nas tuas mãos, no teu altar. Entregamos esse tempo que nós estamos separando aqui para ouvir um pouco da tua palavra, para ler, meditar, comentar sobre os textos bíblicos que falam sobre fidelidade. Que o teu Espírito tenha liberdade dentro do meu coração, na minha mente. Que o teu Espírito tenha liberdade na vida de cada um de nós. Perdoa, Pai, os nossos pecados, nossas falhas. Lava-nos com o sangue do Cordeiro e purifica a nossa vida, Pai. Opera, Senhor, aquilo que o Senhor quer operar no nosso meio. Coloca em nós, Senhor, a revelação da Tua palavra que não volta vazia e traz sobre nós, Senhor, ensino. Nós precisamos ser ensinados do Senhor. Então nos ensina, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Boa noite a todos. Boa noite, dona Camila. Boa noite a todos aí. Que Deus abençoe a tua vida. Eu quero começar aqui com um texto, né? Porque nós estamos falando sobre a questão da família sacerdotal. E o texto-chave, né, que está sendo utilizado na igreja é 1 Samuel, capítulo 2, versículo 35. Diz assim a palavra: então suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o que tenho no coração e o que eu tenho na mente. Ele edificar-lhe-ei uma casa estável, e andará ele diante do meu ungido para sempre. Amém? Então, esse é um texto que está sendo utilizado nesse mês aí da família sacerdotal, e eu estava meditando aqui sobre esse texto. Ele fala tantas coisas importantes, mas eu queria destacar a questão da fidelidade, porque nesse contexto onde Deus falou isso, Deus prometeu, fez essa promessa, o que ele iria fazer em relação ao sacerdócio, em relação à casa dele, né? Era um contexto onde os sacerdotes que serviam a Deus no tabernáculo, no templo, na época era no templo, esses sacerdotes foram rejeitados por Deus. Eles foram recusados ali. Deus recusou trabalhar com eles. Deus não falava mais com Ofni e Finéias, não falava com o pai deles, o sumo sacerdote Eli, né? E aí ele está trazendo aqui uma palavra de juízo. No meio da palavra de juízo, Deus ele fala
que ele ia suscitar um sacerdote fiel, porque os sacerdotes que estavam ali trabalhando, eles estavam agindo com infidelidade, eles estavam fazendo as coisas de maneira leviana, estavam pecando no altar, estavam se prostituindo com as mulheres na porta da congregação, estavam pegando das ofertas que eram consagradas ao Senhor. Então, essa infidelidade toda fez com que Deus trouxesse um juízo, para que Deus falasse, que ele declarasse uma palavra que ele iria fazer com aquele sacerdote que estava sendo infiel, e não só com o sacerdote. Ele está falando essa palavra para Eli, ele está falando isso para Eli. Os filhos de Eli estavam sendo infiéis, os filhos de Eli estavam transgredindo a santidade de Deus, mas Eli recebe a palavra de juízo da boca do jovem Samuel. E no meio dessa palavra, Deus faz uma promessa tremenda, e a principal característica que ele coloca no sacerdote que ele vai suscitar, que ele vai confirmar, é a fidelidade. Suscitarei é uma palavra que significa confirmarei, né? Eu colocarei de pé essa pessoa, não deixarei ela prostrada. Então eu suscitarei, eu vou confirmar, eu vou firmar esta pessoa, mas esta pessoa, ela terá uma característica, ela vai ter uma questão que é intrínseca, ou seja, dentro dela. A fidelidade, o sacerdote que eu vou confirmar, ele será um sacerdote fiel, ele terá fidelidade no seu coração. Fidelidade é uma das principais características esperada por Deus dentro de um ministério, dentro do chamado, dentro de qualquer sacerdócio. Deus, ele procura, né, sacerdotes fiéis, intercessores fiéis, pastores fiéis, né, profetas fiéis. A fidelidade, ela é importantíssima no chamado. A fidelidade. E a fidelidade é uma palavra que significa, né, ser estável. É a mesma palavra, pistes, no grego, utilizada para fé. Fidelidade é igual a fé. É não perder aquela característica, não perder a visão, não perder a intensidade com que você está se movendo, não perder os princípios que você crê. Isso tudo envolve pistes, que é a palavra grega para fidelidade ou fé. Fidelidade também é um fruto do Espírito, né? O Espírito, quando você tem o Espírito de Deus na sua vida e você deixa o Espírito Santo trabalhar no teu caráter, quando eu deixo que o Espírito Santo trabalhe no meu caráter, um dos frutos, uma das características do fruto que aparece é o fruto da fidelidade. Então a fidelidade, ela vem de Deus, ela vem do Espírito de Deus. A fidelidade, ela é importantíssima em qualquer ministério, em qualquer chamado. Deus, ele diz: suscitarei para mim um sacerdote fiel, né? Então, ele não vai suscitar para trabalhar para ele, para servi-lo, uma pessoa que não seja fiel. Então, antes que eu possa trabalhar para Deus, eu preciso ser tratado na minha infidelidade, eu preciso me arrepender da minha infidelidade, eu preciso aprender a ser fiel, aprender a manter o meu coração no caminho, aprender a ter fidelidade com os princípios da palavra de Deus. O que eu faço na minha vida pessoal, na minha vida particular, na minha vida financeira, conjugal, em qualquer dimensão, na minha vida pessoal, na dimensão pessoal, precisa ter fidelidade. O sacerdote fiel, ele não vai ser fiel por ser sacerdote, ele já é fiel antes do sacerdócio vir sobre a vida dele. Então, eu suscitarei para mim um sacerdote fiel. Deus não vai chamar uma pessoa infiel e colocar o sacerdócio sobre os ombros ou sobre a vida daquela pessoa. Deus não vai fazer isso. Deus, ele vai suscitar alguém
que já foi tratado, uma pessoa que foi que se arrependeu, que foi tratada na sua vida pessoal. A fidelidade é algo que você pode enxergar pelo fruto da vida de uma pessoa. A fidelidade é algo importantíssimo, fundamental para qualquer sacerdócio. E para o sacerdócio, que é a intercessão, que é você profetizar, você pedir perdão pelo pecado das pessoas, você pleitear a causa de outras pessoas diante de Deus, você se colocar entre alguém e o inimigo, né? Você precisa ter fidelidade no seu coração, fidelidade na sua alma, nas suas atitudes, decisões, as suas reações. A fidelidade, ela precisa estar presente na tua vida como intercessor. O intercessor não pode ser infiel, ele não pode ter a infidelidade como hábito. E aí eu quero que a gente entenda uma coisa: a fidelidade é algo que Deus coloca dentro de nós pelo Espírito de Deus. O Espírito de Deus coloca a fidelidade dentro de mim. Amém. Eu posso ter uma atitude infiel? Posso, mas logo o Espírito, ele provoca o arrependimento, o convencimento daquele pecado. Isso acaba me trazendo de volta para o caminho, acaba corrigindo os meus passos, porque Deus corrige aquele que ama. Então, nós precisamos compreender o que é uma pessoa infiel do que é uma pessoa fiel. A pessoa fiel, ela pode ter um problema de infidelidade, mas ela é fiel. A pessoa infiel, ela pode ser fiel em algum momento, mas ela vai continuar sendo infiel. Então aquilo que a pessoa é aquilo que ela vai ser constantemente, né? E assim como o pecado na nossa vida, ele é um acidente, né? Ele não é o planejado, construído, não é uma obra, a gente não trabalha para pecar, né? Mas assim como o pecado é um acidente na vida de um filho de Deus, a infidelidade segue o mesmo curso. A pessoa está sendo fiel, mas de repente, por conta de uma circunstância, por conta de um descontrole emocional, por conta, né, de uma situação, seja ela qual for, ele pode tomar uma atitude, dizer algumas palavras, tomar algumas decisões na sua vida e gerar, né, uma atitude infiel. Isso não quer dizer que a pessoa seja infiel, né? Ela foi infiel naquela situação, mas a vida dela diante de Deus é uma vida de fidelidade. Então, o sacerdote, ele precisa ter fidelidade, o intercessor precisa ser fiel. E por quê? Por que Deus exige, né? Por que Deus exige a fidelidade? A primeira coisa é que Deus, ele escolhe um sacerdote para estar diante dele. E Deus é fiel, né? Deus é fiel. O sacerdote, ele trabalha para refletir o caráter de Deus. Ele é um representante de Deus. Ele é um porta-voz de Deus. Ele fala as palavras de Deus. Então, é esperado que as atitudes desta pessoa sejam atitudes fiéis, porque ele serve a um Deus fiel. É esperado que essa pessoa seja uma pessoa constante, seja uma pessoa firme, seja uma pessoa estável, seja uma pessoa que não volta atrás na sua fé, que não abre mão dos seus valores. Por quê? Porque Deus, ele também é fiel. A fidelidade de Deus dura para sempre. Então, a palavra de Deus é fiel. Se o sacerdote carrega a palavra, carrega a unção, carrega o Espírito, ele carrega o chamado, ele carrega também o poder de Deus, ele precisa carregar o caráter de Deus na vida dele, ele precisa aceitar que Deus transforme o seu caráter pela presença, né? A presença de Deus, ela tem essa dimensão, ela acaba transformando, retroalimentando o meu caráter. Então, quando eu ando com Deus, a fidelidade de Deus, ela começa a transformar a minha infidelidade. A fidelidade de Deus começa a se estabelecer no meu caminho, na minha mente,
nas minhas decisões e palavras, quando você anda com Deus, quando você tem intimidade com Deus, a fidelidade de Deus começa a impregnar no seu coração e você começa a ser uma pessoa mais fiel, a infidelidade começa a ser tratada, e assim como a água limpa derramada num copo de água suja começa a remover a sujeira, é assim que funciona. Quanto mais você ouve a voz de Deus, quanto mais você se relaciona com Deus, mais a santidade de Deus vai tirando o pecado, vai removendo a sujeira. Então o relacionamento dessa pessoa com Deus precisa ser forte, precisa ter constância. Eu preciso buscar a Deus pessoalmente, eu tenho que conhecer o meu Pai, eu tenho que conhecer o coração do meu Pai. Por quê? Porque a palavra de Deus está dizendo, Ele vai proceder segundo o que eu tenho no coração e segundo o que eu tenho na mente. Então o sacerdote fiel, ele vai agir de acordo com o coração e a mente de Deus, e não de acordo com o seu coração, de acordo com a sua mente, porque ele está representando Deus, ele é um representante, ele é um porta-voz, ele é um arauto, um atalaia, né? Um intercessor é um atalaia, é aquele que fala as palavras que Deus mandou ele falar. Então, refletir o caráter de Deus é uma das principais razões porque Deus procura sacerdotes fiéis. Deuteronômio capítulo 7, versículo 9 e versículo 10, diz assim: saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e cumprem os seus mandamentos, e dá o pagamento diretamente aos que o odeiam, fazendo-os perecer. Não será demorado para com o que o odeia, prontamente lhe retribuirá. Então Deuteronômio está descrevendo Deus como um Deus fiel. Ou seja, o que é um Deus fiel? E ele explica, ele guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações. Então, quando você percebe, você tem a percepção da fidelidade, o tamanho da fidelidade de Deus em relação à aliança que ele estabeleceu, em relação à misericórdia que ele tem com a nossa vida, você começa a perceber que a fidelidade é o que sustenta a aliança, a fidelidade sustenta a misericórdia. Deus é fiel, constante, Deus permanece fiel, ainda que o homem seja infiel. Um dos atributos de Deus é a fidelidade. Deus nunca será infiel com a nossa vida. Tem pessoas que são infiéis a Deus, tem pessoas que acabam agindo de maneira errada com Deus, mas isso não muda o caráter de Deus, porque a própria fidelidade impede que Deus mude. Por isso que a palavra de Deus diz: eu, o Senhor, não mudo. Está lá em Malaquias, o Senhor não muda, o Senhor é fiel, Ele continua sendo aquilo que Ele sempre foi e que Ele sempre será. Por isso a palavra de Deus diz: o Jesus Cristo é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será eternamente, porque Deus é fiel. Amém? Então, a primeira coisa é que o sacerdote precisa ser fiel, porque ele trabalha para refletir um Deus que é fiel, ele trabalha para representar esse Deus, ele fala a palavra que vem de um Deus que é fiel. Louvado seja o nome do Senhor. A segunda coisa é que o sacerdote trabalha para cumprir uma função dentro de um processo que Deus estabeleceu. Ou seja, o sacerdote fiel é aquele que vai fazer o que já foi estabelecido por Deus, o que está no coração de Deus, o que está na mente de Deus. Ele não vai fazer algo que está no seu próprio coração. Ele não vai fazer algo que está na sua mente, ele vai fazer o que está no coração de Deus. Ele vai fazer o que Deus determinou que ele fizesse. Então a fidelidade faz esse sacerdote obedecer ao processo divino. A fidelidade faz esse homem, essa mulher, continuar servindo a Deus, continuarem no serviço a Deus de uma maneira constante. Ou seja, eu vou fazer aquilo que Deus decretou, aquilo que Deus falou. Eu não vou fazer nada do meu coração. Eu não vou confiar no meu julgamento, confiar na minha mente.
né? Então, quando você está orando, intercedendo, oficiando diante de Deus como sacerdote a favor de alguém, o que Deus pensa dessa pessoa, o que está no coração de Deus a respeito dessa pessoa é o que vale. Não é o que está no teu coração ou no meu coração. Você já percebeu, meu querido, que às vezes a gente quer morte para algumas pessoas, a gente quer a justiça do homem, a gente tem uma maneira de julgar as situações que acontecem de uma maneira muito humana, e a gente fica irado, a gente fica decepcionado, a gente fica entristecido, e o que a gente quer que aconteça pode ser algo que está longe, muito longe, com certeza está do coração, do propósito de Deus. Então é importante que esse sacerdote ele obedeça ao que está no coração de Deus e ele obedeça ao que está na mente de Deus. Porque quando Deus percebe a fidelidade na sua vida, ele revela o que está no coração dele. Ele revela o que está na mente dele. Porque ele está vendo que você é uma pessoa fiel. Ele está percebendo a sua fidelidade em tudo que ele colocou na tua mão. Ele percebe a tua fidelidade na tua família, ele percebe a fidelidade no teu casamento, percebe a tua fidelidade nas suas finanças, na sua carreira profissional, nas relações que você tem fora de casa, dentro de casa, nas relações dentro da igreja, nos compromissos que você assume e você cumpre esses compromissos. Então, quando quando ele percebe essa fidelidade, então ele começa a revelar o coração e a mente dele. Então a revelação do coração e da mente de Deus, eles são colocados na mente e no coração do intercessor que é fiel. Do infiel não, porque Deus não vai entregar para essa pessoa infiel algo para que ela destrua, porque o que está no coração e na mente de Deus, né, tem um poder sobrenatural. Nenhum dos seus propósitos, nenhum dos seus planos pode ser impedido. Então, quando Deus percebe que a infidelidade está ali, Deus não vai trazer a revelação do que está no seu coração e na sua mente, porque a infidelidade impede a pessoa de obedecer, né? E a pessoa distorce aquilo que Deus pediu para ela falar. A pessoa deforma o desenho de Deus. Acaba gerando outro significado, um significado pessoal. A infidelidade vai distorcer a palavra, vai distorcer a revelação, vai fugir daquilo que Deus quer, vai desviar para a direita, vai desviar para a esquerda, enfim, vai sair dos caminhos de Deus, né? Então, Gálatas capítulo 2, versículo 1 a 2, diz assim a palavra: 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. Eu subi em obediência a uma revelação, e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para, de algum modo, não correr ou ter corrido em vão. Paulo, a história de Paulo nas suas viagens é uma história narrada lá no livro de Atos, mas a gente percebe que Paulo ele era conduzido pelo Espírito, né? O Espírito de Deus trazia uma revelação. E aí, o que se espera quando uma pessoa recebe uma revelação de Deus é obediência a essa revelação. É o que Paulo está falando. Eu fui para Jerusalém em obediência a uma revelação. Então, isso é muito importante no chamado, muito importante na nossa vida. Deus traz revelações, Deus traz direções, e é assim que Ele nos conduz, é assim que Ele nos guia. Mas para que nós sejamos conduzidos e guiados por Deus, nós precisamos obedecer aquilo que Deus fala, obedecer as coisas que Ele nos revela, né? Paulo subiu em obediência a uma revelação. Por quê? Porque Deus disse assim: olha, eu estou te revelando. Existe algo lá em Jerusalém e você precisa estar lá para expor o evangelho que você prega para os gentios, porque o evangelho que você prega para os gentios é diferente do evangelho que
Pedro e os apóstolos pregam para os judeus. Então, naquele momento, Paulo foi conduzido pelo Espírito de Deus por meio de uma revelação. O Espírito de Deus trouxe a revelação e ele obedeceu. Lucas 22, versículo 40, diz assim: chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: orai para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo: Pai, se quiseres, passa de mim esse cálice, contudo não se faça a minha vontade e sim a tua. E aqui a gente percebe exatamente o sacerdote fiel. Aqui é o sacerdote fiel. Jesus é o sacerdote fiel. Jesus é fiel. E quando chega na hora da crucificação, vai se aproximando a hora em que Jesus precisa ir até ser entregue para os judeus, para os romanos, e ele ser crucificado, algo dentro dele começa a lutar contra aquilo que o Pai havia mandado ele fazer. Algo dentro dele começa a falar: olha, não vai. Tem um instinto de sobrevivência que fala alto na nossa vida, né? A gente quer fugir de qualquer risco, a gente tem a tendência de fugir, de correr, né? De se afastar de tudo aquilo que pode causar um prejuízo na nossa vida. E Jesus estava lutando contra esse instinto. Não se faça a minha vontade, mas sim a tua. Então a fidelidade capacita Jesus a obedecer ao Pai contra a própria vontade de Jesus. Jesus fala assim: se possível, passa de mim esse cálice. A minha vontade é não ir para a cruz, mas a tua vontade é que eu vá para aquela cruz. Então Jesus estava ali orando, clamando ao Pai. Esse é o sacerdote fiel que Deus prometeu no primeiro texto que nós lemos. O homem que veio, ele se fez carne e ele foi fiel em todas as suas ações. Ele continuou no mesmo propósito, no mesmo objetivo, não se desviou nem para a direita nem para a esquerda, e no final ele ainda revela essa luta interior. A minha vontade não é ir para a cruz. A minha vontade é não fazer isso. A minha vontade é fugir desse sofrimento, desse peso, desse afastamento, de tomar o pecado da humanidade sobre a minha vida, de me oferecer em sacrifício. A minha vontade não é essa. Mas, ainda bem que tem um mas, faça-se a tua vontade, Senhor. A fidelidade fez Jesus orar desta maneira. Se ele não quisesse obedecer ao Pai, ele não obedeceria. Se ele não quisesse ir à cruz, se entregar por todos nós, ele não se entregaria. Mas a fidelidade de Jesus, o sacerdote fiel, ele fez ele obedecer ao desenho de Deus. Amém, meu querido? Então, para obedecer a Deus, é importante a pessoa já ser uma pessoa fiel. A pessoa não vai receber fidelidade quando ela for ao ministério. Ela não vai receber a fidelidade quando ela for ungida, quando ela for colocada em alguma área, em algum ministério, algum chamado. Isso não coloca a fidelidade dentro dela. A fidelidade é algo que o Senhor coloca na vida da pessoa pelo seu Espírito e não pelo chamado. O chamado não é algo que transforma o caráter. O que transforma o caráter é o quanto eu me submeto ao Espírito de Deus, é o quanto eu me arrependo de quem eu sou para me transformar naquilo que Deus quer que eu seja. Então, quanto maior for o meu nível de busca, de arrependimento, mais o meu caráter será transformado. Então a fidelidade, ela não é gerada no ministério. A fidelidade já tem que vir pronta para o ministério. Por isso Deus falou: olha, eu vou suscitar um sacerdote fiel. Eu vou suscitar uma pessoa, essa pessoa já vai ser fiel, e o sacerdócio em algum momento da vida dela vai ser colocado sobre ela. Amém? Então é importante compreender esse ponto. Deus não vai inspirar, escolher alguém para um chamado
sem que essa pessoa não tenha se arrependido primeiro, não tenha se tratado primeiro, porque o que está em jogo não é a vida da pessoa, o que está em jogo é outras pessoas, o que está em jogo é a igreja. Está em jogo são pessoas que você vai orar por elas, são pessoas que você vai interceder por elas, são pessoas que você vai aconselhar. Então essas pessoas, elas precisam ser tratadas por um representante de Deus, por um mordomo de Deus, que seja fiel à palavra de Deus, fiel ao que está no coração e na mente do Senhor. Amém? Terceiro ponto, né? O sacerdote infiel ou desleal, ele acaba gerando, né, rebeldia e feitiçaria. Jeremias 23, 26 diz assim: até quando sucederá isto no coração dos profetas que proclamam mentiras, que proclamam só o engano do seu próprio coração? A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. O meu coração é totalmente enganoso. E o meu coração já me levou a muitas situações complicadíssimas, meu irmão, que só a misericórdia de Deus para me livrar. Então, o coração humano, ele é enganoso. Não dá para eu me apoiar no meu próprio coração para orar, para profetizar, para declarar a palavra. Por quê? Porque o meu coração é enganoso. E o que Deus está falando através de Jeremias? O coração dos profetas que proclamam mentiras. Tudo aquilo que não vem no coração, não vem do coração e da mente de Deus, é mentira. Tudo aquilo que não nasceu como inspiração de Deus é mentira. A mentira é algo interessante. A mentira, ela sai da boca dos infiéis. Os infiéis mentem por hábito. A mentira é algo constante na boca dos infiéis. O infiel, ele não consegue manter a verdade, porque ele precisa manipular a verdade. Ele precisa manipular o que Deus fala a fim de obter benefício próprio. Então Deus está falando que vai ter juízo, ele está falando que vai ter paz. Deus está falando que vai ter paz, ele está falando que vai ter juízo. Deus está falando para a gente se alegrar, ele está falando para a gente se entristecer, se arrepender. Deus está mandando se arrepender, ele está falando se alegra. Então uma pessoa infiel, ela não ouve a Deus, então ela gera rebeldia. Tudo que ela fala, tudo que ela gera, vai levar as pessoas ao erro. Vai levar as pessoas para longe do desenho de Deus, para longe do propósito de Deus. Essa pessoa vai levar as pessoas para onde ela quer e não para onde Deus quer. Né? Os tempos não são percebidos no coração infiel. Os tempos de Deus não são percebidos. A pessoa infiel não tem a percepção dos tempos de Deus. Ela quer estabelecer o seu próprio tempo. Então eu quero que o tempo agora seja um tempo de paz. Mas Deus fala, não, o tempo agora é um tempo de fazer batalha, é um tempo de você se apropriar da armadura, é um tempo de você fazer guerra contra o seu inimigo, mas ele fala, não, você fica parado, ele usa a palavra, fica parado, porque espera, né? Não faça nada, Deus vai fazer tudo. Ele usa até a palavra de Josafá, fica parado, nessa batalha você não tem que lutar. Né? Então, o infiel, ele vai usar a palavra de Deus de maneira errada, fora do tempo. E as pessoas vão tomar decisões em cima disso, as pessoas vão ser cobertas por uma oração que não tem nada a ver com Deus. Então vai gerar a feitiçaria. A infidelidade gera a feitiçaria. Por isso Deus falou, suscitarei para mim um sacerdote fiel. Deus não tem, né, a intenção de promover a feitiçaria, de promover a rebeldia. Deus não tem a intenção de promover a mentira. Né? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, ele é a verdade. Né? E o pai da mentira, a Bíblia diz que o pai da mentira, Jesus falou isso, o pai da mentira é o diabo. O infiel, por definição, ele é o filho do diabo, porque ele faz o que o diabo quer. Ele mente, ele engana, ele destrói, ele segue o seu próprio coração, e o coração humano é enganoso, e o coração humano mente. Né?
Então, Romanos capítulo 16, versículo 17, diz assim: rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos. Olha só o que Paulo está dizendo aos romanos. Você deve perceber bem, olha bem para essas pessoas, aqueles que provocam divisões e que provocam escândalos. Tem pessoas que provocam divisões e pessoas que provocam escândalos. São duas coisas diferentes. Algumas pessoas lutam para que a igreja fique desunida, para que a igreja fique desunida. São pessoas que dividem. Pessoas que falam assim, não, você tem que estar na igreja 24 horas por dia, e a pessoa está sendo uma pessoa dividida dentro de casa. Então, ela vai perder o seu casamento, ela vai perder relacionamento com seus filhos, vai perder tempo com a sua família. Por quê? Porque ela está sendo uma pessoa influenciada por alguém que está dividindo. Então ele está usando a igreja, o ministério, para dividir a família. Então percebe aquele que causa uma divisão, percebe. E percebe aquele que causa escândalo. Quem é aquele que causa escândalo? É aquele que não faz nem cosquinha, irmão. Essa pessoa ela não vai sentir o arrependimento. Ela vai enganar, ela vai prometer, não vai cumprir. E ela não vai pedir perdão. Ela vai escandalizar os irmãos. Quem causa escândalo é uma pessoa que tem influência. Uma pessoa que não tem influência, ela não consegue causar escândalo. Porque ninguém está debaixo da influência dela. Então aquele que causa escândalo é aquele que vai mentir, aquele que vai roubar, aquele que vai se prostituir, aquele que vai adulterar, e para ele está tudo bem, ele está tranquilo, ele tem um estilo de vida que causa escândalo nas pessoas. Essa pessoa normalmente é um líder. Então, percebe bem, rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendestes, afastai-vos deles. Aí é um conselho extremamente sábio, irmão. Pessoas que causam divisões e escândalo e que são infiéis à doutrina. A doutrina que nós aprendemos da palavra de Deus. Essas pessoas se afastam. Se afasta por quê? Porque a influência dessas pessoas pode roubar a tua fidelidade, porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim ao seu próprio ventre. Pessoas que não servem a Cristo, pessoas que não são sacerdotes fiéis, não têm fidelidade, servem ao seu próprio ventre. Quem é uma pessoa que serve o seu próprio ventre? É uma pessoa que só está vendo o benefício próprio. Uma pessoa que só quer saber do seu ganho, da sua fama, do seu nome, do seu chamado, da sua unção. Tudo gira em torno do seu ventre. Tudo gira em torno daquilo que ele é e não daquilo que Deus é. Ele quer que ele seja o poderoso, né, o maioral. Então essa pessoa ela tem uma ambição muito forte, ela serve o seu próprio ventre, um ventre que é insaciável e que vai usar as pessoas, por isso a divisão. Né? Ele consegue manipular as pessoas, causando escândalos, né? Com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. Então, pessoa infiel vai enganar, ela tem palavras suaves, ela tem palavra lisonjeira. Pessoas que elogiam muito, meu irmão, eu tenho para mim que já pode tomar cuidado. Pessoas que ficam te elogiando, jogando você para cima, falando que você é a boca de Deus, falando que você é A, B ou C. Meu irmão, nós não precisamos de elogios. Né? Deus não veio para alimentar o nosso ego. Deus não veio para nos deixar orgulhosos ou nos deixar jactanciosos, né? A gente, não, eu sou o cara, eu sou ungido, eu sou o top. Né? E não, essas lisonjas, elas podem te arrastar para uma situação de infidelidade, podem arrastar a nossa vida, então tem que tomar cuidado. Deus vai suscitar um sacerdote fiel, não um sacerdote lisonjeiro, um sacerdote que vai ficar te elogiando toda hora, elogiando, e é uma pessoa infiel. Uma pessoa infiel vai tentar te ganhar para o lado dele, vai tentar convencer você. Você vai se sentir bem com essa pessoa. Você vai falar, não, eu não estou vendo nenhum mal na vida dessa pessoa. Eu não estou vendo nada que possa ameaçar a minha vida espiritual.
mas Paulo está avisando, tem que tomar cuidado, né? Pois a vossa obediência é conhecida por todos. Por isso me alegro a vosso respeito. Olha só, a obediência é conhecida por todos. Paulo diz aos romanos, a vossa obediência é conhecida por todos. A obediência tem que ser conhecida, e não a minha vida. A obediência é algo a ser seguido. A atitude de obedecer. A fidelidade tem que ser reproduzida, e não a pessoa. Então é importante compreender. Por isso me alegro a vosso respeito, quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. Então é importante a gente manter a nossa vida, e o Deus de paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça de nosso Senhor Jesus seja convosco. Isso está em Romanos 16, do versículo 17 até o versículo 20. Então, isso é para que nós identifiquemos as pessoas infiéis. Que tem pessoas infiéis e tem pessoas fiéis, irmão. Sempre terá, sempre teve, tem e sempre terá. Infelizmente, não são todos que são fiéis, não são todos que são infiéis, mas eu preciso saber identificar as pessoas. E a Bíblia está falando, se afasta daquele que causa divisões, se afasta daquele que causa escândalo, se afasta. Né? Não deixa essa pessoa te influenciar. Provérbios capítulo 11, versículo 13, é um texto chave para os intercessores fiéis. Está escrito a palavra, o mexeriqueiro descobre o segredo, mas o fiel de espírito o encobre. Então, outra característica importante da pessoa infiel é que ele é mexeriqueiro. Então ele fala de mim para outras pessoas, fala de outras pessoas para mim, ele vai falar de todo mundo para todo mundo, ele não consegue guardar segredo. A fidelidade faz com que qualquer revelação, qualquer segredo que me contarem, fique comigo. Ou seja, eu sou um despenseiro. Né? E 1 Coríntios 4, 2 diz assim, ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. O que é um despenseiro? Despenseiro é aquele que cuida da despensa. Você dá a chave da despensa para essa pessoa e fala assim, então nessa despensa tem segredos, tem mistérios, tem revelações, tem coisas fortes, né? Tem coisas antigas e coisas novas, mas você é um despenseiro. O que se requer de um despenseiro é que ele seja encontrado fiel. Então o mexeriqueiro, ele vai descobrir o segredo. Ele vai contar para todo mundo o que Deus de repente revelou para ele. Por isso Deus não revela nada para uma pessoa infiel. Graças a Deus que ele conhece o nosso coração. Então, enquanto eu não estou preparado para ter um segredo de Deus dentro de mim, o Senhor não vai me revelar. E eu dou glória a Deus por isso. Porque a primeira coisa que Deus vai fazer comigo é tratar a minha infidelidade, para depois confiar qualquer segredo sobre ele ou sobre outras pessoas para a minha vida. Né? Você imagina se Deus começasse a confiar, né, para nós os segredos das pessoas que nos cercam para que a gente orasse? Será que Deus pode confiar, né? Olha, ora para aquele irmão porque ele cometeu um pecado de adultério, ora por aquele primo porque ele está roubando a empresa, ora por aquela pessoa porque ele está se prostituindo, ora por aquela pessoa porque ele está colocando, ele está fazendo algo terrível. Imagina se Deus começasse a trazer essas revelações, esses segredos para o meu coração. O que aconteceria? Será que eu conseguiria ficar quieto? Será que eu conseguiria manter isso na sala de oração, de intercessão? Será que eu conseguiria manter isso entre eu e Deus? Então, quando Deus fala algo, quando Deus revela algo, irmão, é um segredo que Ele está falando para você e para mim. E nós não podemos sair falando o segredo de qualquer maneira, tratar isso de qualquer maneira, tratar isso de maneira leviana, postar numa rede social, pregar sobre isso, ensinar sobre isso, colocar aquilo à luz. Não pode. Porque quando a Bíblia fala sobre segredo, segredo significa segredo. Né? Jesus falou assim, olha, para vocês
eu vou contar os mistérios do reino de Deus. Mas para os outros eu não conto. Por quê? Por que eu não conto para os outros? Por causa da infidelidade. A infidelidade vai fazer com que a pessoa pegue algo muito forte e transforme em algo comum. Né? Comece a tirar sarro das coisas de Deus. O infiel, irmão, ele vai descobrir o segredo. E tem coisas que são muito fortes e que Deus prefere manter com os despenseiros. Um intercessor é um dispenseiro. Recebe revelação de Deus. Daquilo que está no coração de Deus, daquilo que está no coração do homem e daquilo que o diabo quer fazer. Então, o sacerdote fiel recebe o segredo de Deus. Penúltimo ponto, o sacerdote fiel recebe uma casa estável. Nós lemos, né, no primeiro texto, é o texto-chave desse mês aqui, que é, deixa eu pegar aqui. Então suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o que tenho no coração e na mente. Edificar-lhe-ei uma casa estável, e andará ele diante do meu ungido para sempre. Então, a fidelidade vai fazer com que o sacerdote fiel receba uma casa estável. Por quê? Porque a fidelidade, não o sacerdócio, a fidelidade gera fidelidade. A estabilidade gera estabilidade. Então, Deus não vai edificar uma casa estável, uma casa firme, uma casa fiel e entregar na mão de uma pessoa infiel. Deus não vai edificar uma casa que seja estável para que ela seja destruída pela infidelidade de ninguém. Deus não vai fazer isso. Então, primeira coisa, eu suscitarei um sacerdote fiel. Segunda coisa, eu vou edificar uma casa estável para ele. Essa casa estável é para que ele interceda, para que ele ministre, para que ele peça perdão. Então essa casa ela vai permanecer estável. O que é uma casa estável, pastor? Uma casa estável é uma casa que, mesmo diante das maiores adversidades, permanece firme na fé. Uma casa estável é uma casa que durante a pandemia é uma casa que permanece com os princípios, permanece crendo, permanece jejuando, permanece na presença de Deus. Isso é uma casa estável. Agora, o infiel, ele não recebe a casa estável, porque a infidelidade vai gerar instabilidade. Então, você percebe, né, pelo fruto, você vai conhecer, né, a árvore. Pelo fruto. Então, qual é o fruto da minha vida pessoal? Se o fruto da minha vida pessoal é uma casa instável, eu só posso ser instável também. Eu só posso ser infiel também. Se o fruto da minha vida pessoal é um casamento estável, então a fidelidade é algo que você percebe na minha vida. E é a mesma coisa com cada um de nós. Os frutos, né? Os frutos, eles têm que revelar que o tratamento já aconteceu. Então eu já conquistei uma família estável, eu já conquistei um casamento estável, com fidelidade, com confiança, né? Com fé. Eu já conquistei, eu já passei por diversas provas de fidelidade e passei por essas provas, fui aprovado por Deus. Eu não arredei fé naquilo que eu acredito, eu não arredei pé daquilo que eu me comprometi a fazer diante de Deus. Isso é o quê? Isso é estabilidade. Deus fala assim, tá bom, no pouco você foi fiel, sobre o muito eu te colocarei. Então eu vou fazer uma casa estável para você. Aonde está a segurança desse sacerdote? Na casa estável que Deus entrega para ele. Quando o sacerdote é fiel, a casa estável, ela vai permanecer ao longo dos anos com essa fidelidade na presença do ungido, na presença de Deus. Né? Então,
Eu vou ler aqui Êxodo, capítulo 17, versículo 10 até o 13. Diz assim a palavra: fez Josué como Moisés lhe dissera e planejou e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia, porém, quando ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e outro do outro. E assim ficaram as mãos firmes até ao pôr do sol. E Josué desbaratou Amaleque e a seu povo ao fio da espada. No Velho Testamento, eu achei essa história a história que mais retrata o que é o sacerdote fiel diante da casa do Senhor. Você percebe que as mãos de Moisés eram pesadas. E quando ele levantava as mãos, então Josué prevalecia no combate. Então a casa de Deus prevalecia no combate. Então o povo de Deus prevalecia e vencia no combate. Mas quando ele baixava as mãos, então o povo de Deus sofria derrota. Então Josué sofria derrota. Então você percebe que essa inconstância de levantar, né, essa inconstância, levanta, baixa as mãos, essa inconstância, ela faz com que a casa não seja estável. Numa casa estável, é de glória em glória, é de vitória em vitória. É assim que Deus desenhou um sacerdote fiel. Uma pessoa que não vai ter essa inconstância de levantar as mãos e baixar as mãos. Levantar as mãos, estou cansado, baixo as mãos. Não, a fidelidade, ela tem que manter as mãos desse sacerdote firmes. Essa palavra, né? Assim ficaram as mãos firmes. A palavra firme é a palavra hebraica utilizada para fiel. As mãos ficaram fiéis até o pôr do sol. Então, quando as mãos de Moisés ficaram fiéis, ficaram firmes, então a casa conseguiu ser uma casa estável, uma casa firme no combate, e ele conseguiu eliminar, repudiar o inimigo, conseguiu destruir completamente Amaleque, desbaratou ao fio da espada. Então a fidelidade do sacerdote, ele vai trazer isso sobre a casa. A infidelidade do sacerdote vai trazer instabilidade. Uma hora nós estamos vencendo, outra hora nós estamos perdendo, e aí a gente começa a ter aqueles altos e baixos, né? Então é importante compreender que o coração de Deus é fiel, né? Números 12, 7 diz assim: não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Números 12, Deus está trazendo ali uma revelação para Arão e Miriam, que falaram mal de Moisés. Moisés era fiel em toda a casa de Deus. Você percebe que as mãos dele ficaram firmes e a casa de Deus teve vitória. Então, Deus está falando assim: este homem é um sacerdote fiel, né? E Provérbios 28, 20 diz assim: o homem fiel será acumulado de bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não passará sem castigo. Então, a fidelidade do sacerdote vai trazer vitória sobre a casa. A fidelidade do sacerdote vai trazer bênçãos sobre a casa. Por isso que às vezes você ouve alguns testemunhos: depois que eu vim para essa igreja, a minha vida mudou, eu consegui prosperar, eu consegui avançar, eu consegui conquistar. Por quê? Porque as mãos do sacerdote estão firmes. Quando você começa a ter derrota? Porque as mãos do sacerdote caíram. E no caso de Moisés, ele precisou de ajuda para que a fidelidade pudesse ser mantida. Ainda que Moisés fosse um homem fiel, ele precisou de intercessores, ele precisou de pessoas para manter as suas mãos levantadas, para manter as suas mãos fiéis até que a vitória se estabelecesse. E isso é um segredo
para quem é intercessor, irmão. Nós precisamos trabalhar na nossa fidelidade pessoal, mas nós também temos que trabalhar na fidelidade dos outros. Senhor, transforma a vida do meu irmão em uma vida fiel, produz na vida dele a fidelidade, a firmeza que ele precisa. Isso é muito importante, irmão, no ministério de intercessão. Então, muitas vezes, né, o povo de Israel está tendo derrota, e aí você pode olhar para cima do monte e você vê que as mãos de Moisés caíram. Então, qual é o problema? O problema é Moisés? De maneira alguma, porque Moisés é tão homem quanto Josué, quanto Arão, quanto Hur. Ele também se cansa, ele também tem problemas, tem fraquezas e limitações, como qualquer um de nós. Então, todos nós precisamos da intercessão fiel. Todos nós precisamos de ajuda para manter a nossa vida em fidelidade. O nosso sacerdócio depende da intercessão uns dos outros. Por isso a Bíblia fala que nós temos que orar uns pelos outros, nós temos que orar sem cessar, temos que orar para que os líderes permaneçam fiéis, porque às vezes eles não suportam o peso, né? A minha fidelidade sozinho, não, eu não sou autossuficiente, eu preciso que alguém mantenha a minha fidelidade. E aí Moisés descendo do monte, você imagina Moisés falando para Josué, Josué, eu não sou fiel, né? Esses dois aqui é que me ajudaram a manter as minhas mãos fiéis no propósito. Louvado seja o nome do Senhor. E para terminar, né? Lucas 19, versículo 17, traz um texto tremendo. Respondeu-lhe o Senhor, muito bem, servo bom, porque foste fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades. Então, o sacerdote fiel, ele vai ter longevidade no seu ministério. Amém. Ele vai permanecer com a unção. O primeiro texto diz assim, andará ele diante do meu ungido para sempre. Amém. Ou seja, o sacerdote fiel, a fidelidade, vai fazer com que o seu sacerdócio esteja sempre diante da unção. Você não perde a unção. A maneira como você estabelece fidelidade na sua vida, no pouco, vai fazer com que a fidelidade de Deus permaneça na sua vida no muito. Então, porque você foi fiel no pouco, você vai ter autoridade sobre 10 cidades. Deus não vai só levantar, estabelecer uma casa estável, mas Ele vai entregar dimensões para que você possa interceder. As dimensões, Deus vai redimensionar o chamado, vai redimensionar o ministério, mas isso depende da fidelidade no pouco. Então, meu querido, não se esqueça de ser fiel nas pequenas coisas. Não se esqueça de ser fiel nas pequenas coisas. Um pastor, uma vez ensinando, eu estava tendo uma aula com um pastor, e ele falou assim, ninguém tropeça em montanha. A gente tropeça nas pequenas pedrinhas. É nas pequenas pedrinhas que a gente é infiel. A gente pensa que a fidelidade ela tem que se manifestar nas grandes coisas. Mas Deus não avalia, não avalia as grandes coisas. Você pode ser fiel, muito fiel, em coisas importantíssimas. Se você está sendo infiel nas pequenas coisas, esquece o redimensionamento da tua vida, esquece o redimensionamento da tua família, do teu chamado, do teu sacerdócio. Então, Deus nos julga quando nós estamos sendo fiéis nas pequenas coisas. Amém? Então, é um princípio que você está quebrando no teu relacionamento conjugal. É um pequeno princípio ali dentro da igreja. É uma pequena ordem que você deixou de obedecer. É uma palavra que você prometeu e não cumpriu. São coisas pequenas que determinam o que vai acontecer no futuro, na tua vida e na minha vida. Amém? Então, o que a palavra está dizendo? Porque foste fiel num pouco, terás autoridade sobre 10 cidades. Amém? Então, grava bem isso, irmão. Corre. Quando você perceber que você está sendo fiel nas coisas grandes, mas você não está sendo fiel nas coisas pequenas, para de ser fiel
abandona as coisas grandes. Eu não vou mais cuidar disso, eu não quero mais isso para a minha vida. Volte para a base. Volte para a base. Porque o seu futuro já está comprometido. Quando você começa a ser infiel nas pequenas coisas, em nome das grandes coisas, você está comprometendo o futuro da tua vida, do teu chamado, do teu sacerdócio, do teu casamento. Por exemplo, você pode ter um ministério tremendo, poderoso, maravilhoso, elogiado, reconhecido, blá, 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 blá. Você pode ter um ministério forte, mas se você não está sendo fiel dentro da sua casa, nas pequenas coisas, começando com você mesmo, na sua vida pessoal com Deus, diante de Deus, começando na sua vida conjugal com a sua esposa, começando com esses pequenos princípios, nas pequenas atitudes do dia a dia. Se você está olhando e fala assim, puxa, eu sou tão fiel com o meu super chamado, meu super ministério, mas eu sou infiel nas pequenas coisas em casa. Então, larga esse ministério, irmão, porque você já comprometeu o futuro desse ministério. Porque você foi fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Jesus falou assim, quem é infiel no pouco, é infiel no muito. Se você está sendo infiel no pouco, você está gerando a infidelidade nas coisas grandes. Então, volte a ser fiel nas pequenas coisas. Volte a ser fiel nas pequenas coisas. E não deixe de ser fiel nessas pequenas coisas. Porque essa é a base, irmão. Essa é a base para que você seja fiel nas grandes coisas. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, quem tem fidelidade no seu ministério, no seu chamado, não perde a unção. Quem tem fidelidade não perde a casa, não perde o ministério, não perde o chamado, porque Deus continua sendo fiel. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra. A tua palavra é tão rica, tão poderosa. A tua palavra, ela nos ensina, nos corrige, nos direciona, Pai. E ela nos faz refletir, trazendo revelação e graça. Obrigado, Pai, pela palavra dessa noite. Trabalha no meu coração e remove toda a infidelidade, remove toda a inconstância, remove toda a incredulidade dentro do meu coração. Pai, me transforma numa pessoa fiel. Eu não estou preocupado com o sacerdócio, estou preocupado com o caráter do Senhor na minha vida. Então, Pai, eu quero que o Senhor gere na minha vida o fruto da fidelidade, o fruto da constância. Isso vem do Senhor, isso não vem de homem algum, isso vem do Senhor. Então, Espírito Santo, trabalha no meu caráter, me gera, Senhor, arrependimento de toda obra morta, de tudo aquilo que eu acho que eu estou fazendo correto, mas eu estou me enganando. Pai, o Senhor tem liberdade para me convencer, não me deixa no erro, no pecado, não me deixa na infidelidade, mas transforma a minha vida, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, meu querido. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que Ele te dê a paz, que Ele tenha misericórdia da tua vida, que o Senhor abençoe ricamente a tua vida, a tua família, teu ministério, teu chamado. Amém? Seja frutífero em nome de Jesus. Até a próxima. Amém.